Nós tivemos a oportunidade de ouvir a Aresp, estamos sempre disponíveis para ouvir qualquer entidade empresarial, mas esta em particular, dada a situação em que o setor está. Representam fundamentalmente a restauração e a hotelaria, e nós sabemos como é que esse setor está ainda a sofrer. E, portanto, alertaram-nos para alguns aspectos que nós consideramos como relevantes, designadamente que houve estes apoios, com certeza, mas agora o relançamento não é pura e simplesmente automático e não se pode pura e simplesmente terminar com os apoios porque acabou o desconfinamento e porque já vieram uns aviões com uns turistas ingleses. Não, é preciso estudar agora como continuar a apoiar, obviamente em desaceleração, mas para que, sabemos que algumas empresas já foram à falência, sabemos que outras ainda irão à falência, mas para evitar que muitas outras que possam ser apoiadas, consigam recuperar, porque se não forem apoiadas, então as falências serão muito, muito maiores. E, portanto, vieram-nos falar de uma série de medidas possíveis, podem ser aquelas, podem ser outras, podem ser parte daquelas. Agora, é evidente que se exige do Estado, e neste caso exige do Governo, que tenha um olhar muito, muito particular para um setor que é fundamental para a nossa balança de pagamentos, para a nossa economia, para a nossa balança de pagamentos, e que é o setor que mais sofreu. Fora disto, só os bares e as discotecas, então ainda é pior, mas a seguir a essa atividade, esta é aquela que realmente carece de mais apoio por parte do Estado. Uma pergunta à margem que tem a ver com a ida a julgamento do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Se fosse com o Dr. Rui Rio numa situação semelhante, recandidatava-se à Câmara do Porto? A pergunta feita ao Presidente do PSD é uma pergunta que não é fácil de responder. A pergunta feita ao antigo Presidente da Câmara do Porto é fácil de responder, porque o antigo Presidente da Câmara do Porto conhece o Porto. E para quem conhece o Porto, para quem conhece particularmente o que os portuenses veem no Presidente da Câmara do Porto, na figura institucional do Presidente da Câmara do Porto, aí é evidente, na minha forma de ver, que é muito difícil, as pessoas não são todas iguais, eu não iria, mas as pessoas não são todas iguais, não quer dizer que a forma como eu faço é a única que está correta. Agora, para o Porto, conhecendo eu o Porto, a honra, o respeito, o que as pessoas veem no Presidente da Câmara do Porto, correr o risco de, a meio do mandato, pela primeira vez na história da cidade do Porto, um Presidente de Câmara não sair pela porta da frente e ter de sair, digamos, pela porta de trás, com um tribunal a dizer perdeste o mandato, rua, porque cometeste um crime. Isto pode acontecer, diz a juíza de instrução que é altamente provável que aconteça, não foi este o termo, mas a ideia é esta, e seria muito mau para o Porto e para o sentimento que os portuenses têm pela Câmara e pelo seu Presidente, que um Presidente da Câmara de Porto na história seja retirado pelo Tribunal a meio de um mandato e não possa sair pela porta onde eu saí, por onde eu saí, e lembro-me bem desse dia, que é a porta da frente, e, enfim, na altura com os aplausos das pessoas. Portanto, repito o que estou a dizer, não é tanto o Presidente do PSD que está a responder, porque isso é diferente, mas como antigo Presidente da Câmara do Porto, até à data, até pessoa que durante mais tempo foi Presidente da Câmara do Porto, isto é particularmente relevante. Não sei se é assim em todos os concelhos, acho que não é assim em todos os concelhos. Naquele, que eu conheço bem, não tenho dúvida. Mas o Dr. Rui Moreira considera que isso é uma forma caserna de fazer política, não deve haver aqui uma presunção de inocência? Como é que vê estas apreciações do Dr. Rui Moreira sobre as declarações? Agora, só acrescentando, falou até de brutalidade na forma de fazer política. Passou-lhe críticas muito duras assim diretamente. A mim? Disse-me isso a mim? Não sei, isso não sei. A única coisa que eu sei, isso parece-me evidente, é que praticamente desde o primeiro dia em que entrou na Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira tem um problema pessoal comigo, ou seja, quase que quer esquecer o passado, não sei por que razão, e tem tido esta questão pessoal comigo. E, portanto, eu não vi o que está a dizer, mas nada me admira que... Não, é uma questão pessoal, em que provavelmente... acontece isso muitas vezes, em que o sucessor começa a denegrir quem antes esteve. E, portanto, isso eu noto desde o primeiro dia, portanto, insiro isso não na vertente política, mas insiro isso na vertente pessoal. Na vertente política, aquilo que me parece relevante aqui
é que, para lá desse aspecto que eu referi, mas isso é uma questão relativamente ao atual Presidente da Câmara do Porto, acho que há, obviamente, um entrusamento entre o Partido Socialista e o Dr. Rui Moreira. Ou seja, o Dr. António Costa aposta claramente no Dr. Rui Moreira, independentemente da acusação penal ou não, aposta claramente no Dr. Rui Moreira e o Partido Socialista prepara-se, no caso do Dr. Rui Moreira se recandidatar, prepara-se para ir a eleições, fazendo figura do corpo presente, porque na prática, aquilo que o Dr. António Costa quer é evitar a todo o trânsito que o PSD possa ganhar a Câmara do Porto. Pois, pronto, se é o Dr. Rui Moreira ou é o PS é absolutamente indiferente. O PSD é que não pode ser, e nesse sentido é notório este entrosamento entre o Governo, o Dr. António Costa e o atual Presidente da Câmara do Porto. Almoçou ontem com a candidata da Amadora, Susana Garcia, se mantém a mesma impressão que tinha sobre ela? Eu não almocei, mas recebi aqui. Depois de vocês falarem tanto na doutora Susana Garcia, também compreenderão que eu tinha alguma curiosidade em conhecer pessoalmente a doutora Susana Garcia, que pessoalmente não conhecia, tive a oportunidade de conhecer ontem, ela teve a oportunidade de me dizer quais são as ideias que tem para a Amadora. A Amadora é muito marcada, como sabe, por questões, problemas de habitação e de segregação social, e eu tive a oportunidade de contar algumas coisas que fiz enquanto autarca, uma vez que, ainda hoje, mas particularmente no meu tempo, quando fui Presidente da Câmara do Porto, e esse foi o meu principal foco, justamente a reabilitação urbana, e a reabilitação urbana, seja na vertente que conhecemos, da Baixa do Porto, seja na vertente dos bairros sociais. E, portanto, tenho uma experiência muito grande de reconversão de bairros sociais, enfim, e numa conversa normal, também aproveitei para dar algumas ideias, e ela também me disse aquilo que se propõe fazer, ganhando a Câmara Municipal da Amadora. Eu penso que ela, que é uma pessoa inteligente, e penso que isso ninguém nega, percebe que a forma como se exprime numa dada circunstância, na altura quando estava na televisão, não é a mesma forma como uma pessoa se deve exprimir quando está noutras circunstâncias, assim também como se eu estiver a falar para uma criança de 10 anos, falo diferente de se estiver a falar para um adulto com 40 ou 50. Penso que isso a pessoa entende que há essas diferenças. Tá? Não, queria fazer outra pergunta. Na semana passada, o Presidente da República deu uma entrevista onde falou também das lideranças da oposição, em particular do PSD, lembrou que há eleições internas e classificou como um líder plausível que pode ou não continuar. Não acha que deveria ter havido uma maior consideração, uma maior confiança em si, para a representação? Não, eu não, sinceramente não. Acho que aquilo que o Sr. Presidente da República disse nessa entrevista à RTP é rigorosamente como ele disse. Eu não estou a 100%, estarei a 101% ou a 100,1% de acordo com o que ele disse. Ele diz que há eleições autárquicas e há. Diz que as eleições autárquicas podem ter ou poderão ter uma leitura nacional. É verdade. Quantas vezes as eleições autárquicas já não tiveram uma leitura nacional e consequências nacionais? Lembro de terem tido no tempo do Dr. Francisco Balsemão, no tempo do Engenheiro António Guterres, no tempo do Dr. Passos Coelho, porque é que não haviam de ter agora? Umas vezes têm mais, outras vezes têm menos, mas vão ter umas eleições. Estou completamente de acordo. Depois diz que em função dessa leitura eu posso ter condições para continuar ou não. É rigorosamente verdade. E depois diz que mesmo que eu tenha condições para continuar, é preciso que eu queira continuar. Também é rigorosamente verdade. Depois diz, já é mais subjetivo, que é plausível que eu continue. Portanto, eu não sei onde é que o Sr. Presidente da República aqui foi deselegante para o PSD ou para quem quer que seja. Disse aquilo que é absolutamente óbvio. Se me perguntassem a mim, eu não dizia diferente. É isto, é que é isto mesmo. Portanto, vale a pena estarmos com jogos de sombras. Então, mesmo que os resultados autárquicos o satisfaça, pode haver outros motivos que o fazem O Sr. Professor Marcelo Gonçalves, Presidente da República, ou seja, quem for, obviamente que tem de colocar essa... Uma coisa é, pode querer e não poder, ou pode poder e não querer. Isto também se aplica assim, não é? Aplica-se a todos nós. Muito obrigado.